Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de marketing digital, um assunto que está bastante em evidência nos tempos atuais, e nós vamos trabalhar então tudo aquilo que está no entorno dessa expressão marketing digital. Na realidade, o mundo tem sofrido uma transformação gigantesca, especialmente em relação a toda a revolução da informática, dos meios de comunicação, da internet, e a área de marketing, assim como tantas outras, tem sido afetada diretamente por essa transformação. O marketing digital, ele tem como característica básica a interatividade, ou seja, a grande transformação, ela tem início com essa mudança. A mudança que diz respeito a empresa deixa de ser alguém que faz uma comunicação e recebe apenas o feedback depois de um determinado tempo, para ser aquela empresa que interage com os seus clientes, com os seus diversos públicos, especialmente os seus clientes, mas também com outros públicos que possam estar interessados no seu negócio. Essa interatividade, ela na verdade traz uma porção de desafios para as organizações, uma vez que as empresas não estavam preparadas para a velocidade com a qual essas mudanças aconteceram. Então nós tivemos aí, estamos passando ainda por uma transformação e a área de marketing está correndo atrás para conseguir aí atender todas essas demandas que existem no mercado. Dentre elas a gente pode começar citando a personalização. Hoje o cliente ele quer ser atendido de modo individual, ele quer ter as suas necessidades específicas atendidas, ele não quer ser um número, ele quer ser alguém. Para isso, as empresas precisam trabalhar a customização. O que vem a ser customização? Customização é você atender o cliente de modo individual, você atender a necessidade do cliente especificamente, individualmente nesse caso. Então, hoje existem inúmeros exemplos de empresas que já estão utilizando a tecnologia para oferecer a oferta mais customizada ao seu cliente. Há, por exemplo, no Japão, uma indústria de bicicletas, onde você pode, pela internet, pegar os diversos modelos, as diversas cores, as diversas possibilidades. Dizem que você pode combinar tantas possibilidades que há mais de 1000 tipos de bicicletas diferentes, onde você pode, na verdade, escolher a bicicleta que vai ter a sua cara. Você passa as suas configurações físicas, o seu tamanho, o seu peso, a sua altura, e você escolhe também se tem marcha, se não tem marcha, qual tipo de pneu, para que tipo de uso vai ser usada a bicicleta, quais são as cores possíveis, e aí você vai desenhando o produto segundo a sua necessidade específica. Do mesmo modo, outros tipos de negócio, como companhias aéreas, como empresas, agências de turismo, também têm oferecido serviços customizados pelo canal eletrônico. Então as empresas estão trabalhando para justamente se adaptar a essa nova realidade que a internet, que o mundo digital trouxe nas relações e nas transações comerciais como um todo. Em 2003, a autora Tânia Limeira, ela citou a classificação de comércio eletrônico separando o comércio eletrônico voltado para empresas do comércio eletrônico voltado para o consumidor final. O chamado B2B, Business to Business, onde você tem comércio entre empresas, e o Business to Consumer, onde a gente tem o comércio voltado para o consumidor final. Essa separação é importante, uma vez que cresce, os dois aspectos de comércio eletrônico crescem de maneira exponencial. Entre empresas, já de alguns anos para cá, a gente tem um crescimento avassalador, ou seja, as empresas estão diminuindo o contato pessoal, que é um contato caro, para o contato eletrônico. E é importante então que a empresa esteja preparada para eletronicamente atender as demandas dos seus clientes. É uma operação mais barata, o custo é menor, você consegue medir o resultado dessas interações eletronicamente também. Então você tem uma série de benefícios ao utilizar transações, operações, comunicações virtuais. No Business to Business,
você tem, então, o crescimento exponencial, mas no Business to Consumer a gente também tem resultados bastante crescentes em termos de volume de vendas, de transações, de comunicações entre as empresas e os seus consumidores finais. A gente tem isso, a gente percebe isso em diversos setores, desde o setor de vestuário, o setor de serviços, cursos de línguas, comércio de livros, música, entretenimento como um todo. Então a gente tem um crescimento em várias áreas e há várias estatísticas comprovando isso. Mas como entrar no marketing digital? Como é que a empresa faz esse processo? Normalmente existem alguns estágios pelos quais a empresa passa. O primeiro estágio é a apresentação institucional. Como se dá a apresentação institucional? A empresa, na verdade, ela coloca uma página na internet apresentando o que ela é, qual o seu propósito, qual a sua missão, quais são os seus principais produtos. Ela se coloca como alguém que existe no mundo, vamos falar assim. Esse é o primeiro estágio, é o estágio embrionário ainda, e esse, na verdade, é um estágio que tem que ser colocado apenas como uma etapa, afinal, a empresa precisa evoluir, além disso, como hoje muitas já têm feito. O segundo estágio é a implantação de serviços online para os clientes atuais. Então você pode, por exemplo, oferecer serviços de consulta para distribuidores, para comerciantes varejistas, para clientes finais. Então você oferece alguma coisa a mais. No terceiro estágio você evolui para a realização de campanhas interativas, onde, por exemplo, a empresa inicia cadastro de novos interessados nos seus produtos e nos seus serviços, apresenta novidades, recebe alguma opinião, alguma sugestão, que a empresa já começa a ter alguma interatividade com os seus visitantes, com aqueles interessados nos seus produtos e nos seus serviços. No estágio 4, a empresa já começa a receber pedidos online. Ou seja, a transação começa a acontecer e nesse estágio, para o estágio 5, normalmente acontece numa velocidade rápida, você começa a ter transações comerciais e financeiras online. Ou seja, o comércio eletrônico, então, ele acaba sendo uma nova modalidade de negócios em que as empresas estão se inserindo, investindo e apostando com resultados bastante positivos em diversos setores. Conceito e aplicações de marketing digital. A primeira coisa que a gente precisa deixar bem forte e clara para vocês é a personalização e a customização. Ou seja, no marketing digital, a empresa precisa se preparar internamente, ter pessoas ou ter empresas terceiras, porque há agências que são especializadas nesse tipo de atendimento, em que podem cadastrar e atender os seus clientes de modo personalizado e de modo customizado, ou seja, atendendo a necessidade específica de cada cliente. Isso é bastante difícil, desafiador para empresas que têm uma base de clientes muito grande, como as operadoras de telefonia, como os bancos, como as empresas de cartão de crédito, que são empresas que possuem milhares, milhões de clientes, e aí você atender individualmente cada um acaba sendo algo custoso, algo mais difícil. Nas empresas, nos negócios voltados para mercados empresariais, normalmente a base de clientes é menor e essas práticas podem então ser adotadas de maneira mais assertiva. Uma outra característica do comércio eletrônico e do marketing digital são os canais eletrônicos e aí especialmente precisamos ressaltar a internet. A internet revolucionou todo o modelo de comunicação, todo o modelo informacional existente entre as pessoas. Essas transformações, elas trazem para as empresas uma série de consequências positivas e em alguns casos negativas também, porque hoje existe uma pressão, uma exigência de velocidade por parte dos clientes e muitas vezes as empresas não conseguem atender essa demanda. Daí a importância da empresa estar em sintonia com o que está acontecendo no seu entorno, com os seus clientes, com o que eles estão exigindo, qual é a expectativa que eles têm em relação às respostas eletrônicas que a empresa possa oferecer. Na realidade, é uma característica bastante interessante do mundo atual, um desafio real
da área de marketing, da área de comunicação de marketing, é que nesse momento, a partir de alguns anos, desde alguns anos para cá, o controle passa a ser o controle do cliente. Mas o que quer dizer controle do cliente? Na realidade, o cliente assume um papel ativo, proativo, em relação ao que ele quer e de que forma ele quer se comunicar com a empresa. Historicamente, as empresas se comunicam com seus clientes pela mídia tradicional, pelas emissoras de rádio, de televisão, anúncios em revistas. Essas propagandas, essas comunicações eram comunicações unilaterais. Hoje, com a internet, com a digitalização das coisas, com os sites, com o comércio eletrônico, com a internet como um todo, você tem o contrário, ou seja, o cliente se comunicando com as empresas, o cliente falando da empresa e dos produtos para outros clientes numa velocidade bastante grande. Então, quem tem o controle dessa situação deixou de ser a empresa e passou a ser o cliente, o que torna também a obrigação, torna necessário para a empresa, obrigatoriamente, o atendimento dos clientes de maneira positiva, de maneira que eleve o grau de satisfação dos mesmos, ou seja, a empresa de sucesso é a empresa que consegue dar essas respostas para sua base de clientes e de públicos interessados. Essa, então, é uma nova realidade que as empresas estão enfrentando. Para a comunicação integrada de marketing, esse é um componente relativamente novo, uma vez que as outras práticas de comunicação integrada de marketing, como vendas, promoção de vendas, marketing direto, a propaganda tradicional, publicidade, são práticas que já têm algumas décadas e as empresas já dominaram, de alguma maneira, essas ferramentas, aperfeiçoando essas técnicas. No caso do marketing digital, o desafio ainda é iminente, ainda não se sabe muito bem até que ponto essa verdadeira revolução estará atingindo as marcas, as propagandas, aquilo que a empresa está comunicando para o seu mercado e para todos os públicos que acompanham a sua performance no mercado. Nós temos então canais de mão dupla, o que é uma novidade no marketing digital. Canais de mão dupla significam o quê? Significam que você tem que estar preparado para sugestões, críticas, 24 horas a pessoas interessadas e clientes entrando em contato com a empresa, esperando respostas e muitas vezes a empresa não consegue acompanhar toda essa velocidade. Então esses são na realidade desafios novos e as áreas de marketing, de comunicação de marketing estão a todo momento respondendo a esses desafios e procurando encontrar caminhos e soluções. Hoje há empresas multinacionais, especialmente empresas grandes, que dentro do seu departamento de marketing já possuem áreas específicas apenas para tratar de marketing digital. A internet é também um canal de marketing, Então a internet como canal de marketing, na medida em que pela internet eu consigo me comunicar e distribuir produtos de toda a ordem para clientes e possíveis interessados. Esse canal também é bastante desafiador, porque você acaba tendo concorrentes do mundo inteiro para determinados produtos e serviços. Uma empresa que hoje está instalada, por exemplo, no interior de um estado, como o estado de Minas Gerais, ou o estado do Paraná, ou de São Paulo, ela na verdade precisa estar atenta a concorrentes que estão dispostos a entregar na sua cidade. Existe hoje essa facilidade. Então essa mão dupla, ela aumentou o número de concorrentes que todos os comerciantes, que todas as indústrias possuem. Daí essa intensificação e a necessidade de acompanhar esses relacionamentos, essas transações. Vejamos agora um trecho do vídeo Fiat 1000, onde a gente vai poder perceber como hoje as empresas estão se preparando para a interatividade com os seus clientes.
Primeiro a gente recebeu um resumo, né, do que estava acontecendo no site do Fiat Mil, um documento mesmo, né, falando de todas as ideias, do que o pessoal estava discutindo no site, e nesse momento a gente começou a trabalhar, partimos para o ponto inicial assim, do trabalho, que é justamente definir como que vai ser o conceito desse Fiat Mil. Depois que a gente viu todo esse input, a gente parou para avaliar, dar um passo atrás e entender mais a fundo assim, por que essas pessoas estão pedindo isso para nós. Acho que o que foi mais diferente é que, ao invés de nós buscarmos qualquer tecnologia que a gente encontrava em outros locais, nós tivemos que primeiro receber, né, qual era o que as pessoas queriam, qual que era, para depois definir qual que é o nosso objetivo com essas tecnologias. Então acho que foi um processo meio inverso. Nesse pequeno trecho, a gente percebe nesse projeto da Fiat, internamente na empresa, como se dá a discussão para que o cliente possa participar e interagir. Então essa é uma tendência bastante forte e a área de marketing está aberta a receber essa participação. E é importante que as outras áreas funcionais da empresa também estejam antenadas e preparadas, porque essa interatividade vai se intensificar cada vez mais. Então, a área de finanças, de produção, a área de recursos humanos, são áreas que precisam também estar preparadas para isso. Relacionamento empresa-cliente. Como vem acontecendo de uns anos para cá, a relação entre empresa e cliente se intensificou. Há nitidamente um aumento do poder do cliente na comunicação. Os clientes não estão mais sozinhos, eles se comunicam entre si, existem diversas redes e métodos pela internet mesmo, onde as empresas não podem controlar como os clientes estabelecem as suas comunicações, como é que eles opinam sobre os seus produtos e seus serviços. Então a empresa precisa estar atenta e buscar a sincronicidade na sua relação com seus clientes. Ou seja, aquilo que ela está comunicando tem que ser algo que esteja de acordo com as expectativas do cliente e, ao mesmo tempo, nessa interação ela precisa perceber quais são as respostas, qual é o feedback que o cliente tem dado em relação a isso. Então, grandes varejistas se relacionam com seus fornecedores eletronicamente, já é uma relação digital. Órgãos públicos hoje abrem e realizam licitações eletronicamente também, estabelecendo comércio com seus fornecedores via ferramentas eletrônicas. Então, a gente tem diversos métodos de comunicação. Temos a comunicação de para muitos, que muda, né, para uma comunicação mais interativa, né, que passa a ser de para mas muitas vezes é uma comunicação de muitos para muitos. Ou seja, você tem o marketing viral, ou seja, notícias, informações utilizadas pelas tecnologias que são retransmitidas automaticamente para diversas localidades. Então, uma empresa que, por exemplo, causa algum dano ambiental, ela tem a sua imagem arranhada muito rapidamente e as informações são multiplicadas, muitas vezes em poucas horas as pessoas já estão todas sabendo daquilo que está acontecendo. Então essas são algumas das realidades que as empresas têm enfrentado e que elas precisam estar muito atentas e preparadas para justamente ter essa sincronicidade com todos esses públicos, o que é indiscutivelmente um desafio bastante grande. Atividades de marketing digital. A primeira atividade que a gente pode colocar é a informação. Então a empresa ela transmite informações ao mercado digitalmente. É uma prática comum, as empresas procuram informações e as pessoas físicas da mesma forma procuram informações pela internet hoje em dia. Além de informação, a empresa também trabalha a questão de comunicação. O que eu quero comunicar para os diversos públicos, o que eu quero comunicar para os meus clientes-alvo. Uma outra atividade de marketing está relacionada à distribuição. Eu posso utilizar as ferramentas digitais para distribuir produtos e eu também posso utilizar essas ferramentas para fazer transações. Vejamos um exemplo de uma empresa ligada ao ramo da construção civil, a Tecnisa,
onde a gente vê e percebe novas modalidades de transação, inclusive aplicadas ao mercado imobiliário. Desde 2001, a construtora Tecnisa investe na internet como canal de comunicação e de vendas. Além do site e do blog, a empresa está presente em diversas redes sociais, como Orkut, Facebook e Twitter. Em 2009, as vendas de imóveis pela internet representaram 26% do total de vendas da empresa. Em abril do mesmo ano, se tornou a primeira construtora a vender um apartamento pelo Twitter. O imóvel de R$500 mil foi totalmente negociado pela rede social. Para continuar inovando, a Tecnisa aposta em soluções simples, conhecer o perfil do seu cliente e estar disponível 24 horas por dia em diversos canais da internet. Esse é um exemplo claro da revolução, verdadeira revolução, que a internet tem trazido para a realidade empresarial. Alguns anos atrás, seria impensável imaginar a transação, a comercialização, a apresentação de imóveis totalmente pela internet. Hoje, com o avanço tecnológico, você pode discutir plantas, você pode ver o desenho, você pode discutir os preços, os contratos e assim por diante, totalmente pelo computador. E até a própria negociação, no caso do Twitter, algo rápido, né, que você com 140 caracteres consegue estabelecer rápidas comunicações, até a questão do preço da negociação final, você consegue fazer utilizando essas ferramentas. É de verdade algo fantástico, algo inovador para a realidade empresarial de todos os lugares, especialmente no caso nosso aqui do Brasil. O cliente na internet. Quais são os perfis de clientes que existem na internet? Então essa é uma verdadeira discussão, porque conhecer o cliente é algo fundamental para qualquer estratégia de marketing. Tradicionalmente existem critérios de segmentação de mercado, de posicionamento, para que as empresas possam estabelecer posicionamentos. Agora, para você entender o cliente da internet, é importante que você investigue um pouco quais são os tipos de perfis que existem. E as empresas têm algumas pistas para poder fazer isso. Uma delas é você investigar qual é o comportamento do cliente na web. Buscar critérios que te deem dicas sobre quais são os comportamentos desse cliente. É um cliente que usa a internet apenas para se informar, é um cliente que usa a internet para se relacionar, é um cliente que usa a internet assiduamente, todos os dias. Existem aqueles chamados heavy users na língua inglesa, quer dizer, aqueles usuários pesados, aquelas pessoas que tudo fazem hoje com o apoio da internet. Então a empresa precisa buscar informações estruturadas para dar subsídios para estabelecer posteriormente as suas estratégias de marketing digital. Então a gente precisa entender como os clientes se comportam na internet, quais são os seus estilos de vida, brifar, passar um briefing dessas informações para os estrategistas de marketing, para que a gente possa então entender as necessidades de informações estruturadas e como a gente vai então proceder à segmentação de mercado, dependendo do mercado em que a empresa esteja atuando. Os perfis de consumidores online, na verdade, tem alguns autores que colocam aí alguns perfis. A Tânia Limeira coloca, vamos primeiro estudar como a Tânia Limeira determina esses perfis. Primeiramente, os simplificadores. Simplificadores são aqueles que utilizam a internet para simplificar mesmo a sua vida, usam de maneira não muito assídua, usam de maneira esporádica e usam para objetivos específicos. O segundo tipo são os surfadores. Os surfadores são consumidores que compram muito pela internet e navegam com frequência, eles têm bastante habilidade com isso. Uma outra classificação da Tânia Limeira são os negociadores, que são consumidores que buscam bom preço, são aqueles que participam de leilões online, ficam sempre em busca das melhores oportunidades de preço, promoções, por exemplo. Existem os conectadores, que usam a internet para se relacionar. Eles não compram muito pouco,
e eles usam mais a web para estabelecer redes de relacionamento. Outra classificação são os rotineiros, que é o público-alvo da internet que usa a mesma para informações financeiras, notícias, para tomada de decisão no mundo real e não no mundo virtual muitas vezes. Os esportistas, que visitam principalmente sites esportivos, de entretenimento, de lazer. Então são perfis de clientes diversos. Há também o perfil, segundo pesquisadores do Ibope. A linguagem é um pouco diferente, mas vale aí como um caminho para a empresa estabelecer qual desses públicos tem mais afinidade com a sua linha de produtos. Primeiramente os cuidadosos, que são informados, buscam notícias sobre finanças e alimentação. Os caseiros são usuários ocasionais, aqueles que utilizam a internet bem esporadicamente. Existem, segundo o Ibope, os despreocupados, são os maiores usuários da web, usam de maneira intensa e eles se preocupam pouco com alimentação e saúde. Um outro tipo de perfil são os reacionários, é um grupo menor, são machistas, gostam de ser conduzidos, gostam de atenção. Existem também, na classificação do Ibope, os usuários típicos, que na verdade é um perfil médio de internautas. Eles não possuem aspectos muito específicos de comportamento, mas o importante nessas classificações todas é a própria empresa, ao entrar nesse mundo digital, construir o seu perfil, o perfil dos seus clientes, dos seus visitantes, dos usuários dos seus produtos e serviços, para poder então estabelecer de maneira o mais customizada para ela mesma, no sentido de se aproximar dos interesses dos seus clientes e dos seus consumidores. Riscos avaliados pelos clientes nas compras online. Algo importante de se ressaltar é que nas transações online existem diversos riscos percebidos pelos clientes. Primeira questão diz respeito ao tempo. Quando você faz uma transação online, você demanda tempo para estabelecer essa transação. Agora a banda larga tem se espalhado pelo país, você tem conseguido acessos mais rápidos, mas ainda existem em várias localidades uma dificuldade de tempo, ou seja, uma simples compra pela internet pode demorar vários e vários minutos, o que acaba sendo uma coisa chata e é um risco para o cliente. Um outro risco avaliado pelo cliente é o vendedor. Qual a procedência dele? Quem é esse vendedor? Do mesmo modo que aparecem empresas idôneas, sérias, para fazer transações online, também existem empresas mal intencionadas, existem comerciantes que acabam não entregando aquilo que vendem, iludindo o consumidor. Então esse tipo de risco é algo preocupante porque cresce também o número de empresas e de pessoas que atuam na internet de modo ilícito. Uma outra questão diz respeito à própria segurança dos dados que se passa. A segurança dos dados do cliente e a privacidade, são importantes riscos que os usuários avaliam. Na verdade, tem sido noticiado pelos meios de comunicação, há riscos em relação a isso, e as empresas têm trabalhado, quer dizer, existe uma série de prevenções para a utilização da internet, dos dados que ficam aí navegando na internet sobre os cartões de crédito, os dados pessoais das pessoas. Mas de todo modo esse é um risco e ainda é algo que dificulta o aumento das transações online. A outra questão é a própria marca. O cliente ele quer saber qual é a marca que ele está adquirindo. Por isso que as empresas que têm marca no mundo físico são normalmente as empresas que têm mais sucesso no mundo virtual também. Isso não é uma regra, temos várias exceções, o próprio Submarino é um caso, mas normalmente as empresas que têm marca tradicional no mundo físico são aquelas que conseguem melhores resultados também no mundo virtual. Vejamos agora um trecho da reportagem do Jornal das 10, onde você percebe aí, a gente nota alguma falta de clareza nos contratos de compra online, dificultando aí a expansão desse mercado. Preguiça, insegurança, praticidade, seja qual for o motivo, o fato é que as vendas pela internet só fazem crescer. E já ultrapassaram os 6 bilhões de reais só no primeiro semestre do ano. Mas a falta de clareza de muitos contratos de compras online
dificulta uma expansão ainda maior desse mercado. Para enfrentar o problema, o Ministério da Justiça lançou uma série de diretrizes que deixam claros os deveres e as obrigações de quem vende e de quem compra pela internet. Em pouco mais de 5 anos, os PROCONs de todo o país receberam 22 mil reclamações sobre compras na internet. Muitas vezes o consumidor não sabe de quem está comprando, quem vai entregar ou quando este bem vai chegar. Mas ainda assim, esta é uma modalidade que cresce a passos largos no país. A expansão foi de 40% no primeiro semestre, somando 6 bilhões e 700 milhões de reais. E isso exclui passagens aéreas, leilões virtuais e carros. Todos os direitos que um consumidor tradicional que vai a uma loja tem, o consumidor virtual também tem. Mas havia dúvidas sobre como isso funcionaria na prática. Bem, não há mais. E segundo a Secretaria de Direito Econômico, a arma fundamental é a informação. Para que o consumidor seja devidamente protegido no comércio eletrônico, os mecanismos de proteção que existem no comércio tradicional precisam ser adaptados para o comércio eletrônico. E se quando o produto chega, ele não agrada? Se isso acontecer, o consumidor pode devolver a mercadoria sem dar qualquer explicação. As orientações foram inspiradas em regras da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para a secretária, o comércio eletrônico sai fortalecido, já que aumenta a confiança entre comprador e vendedor. Vejam que os riscos, então, estão aí, né? Eles são divulgados, são noticiados e as empresas precisam oferecer respostas e estar preparadas para se comunicar com seus clientes de modo a tranquilizá-los, de modo a minimizar esse impacto negativo que está relacionado à transação online. Formatos de propaganda na internet. Existem diversos formatos da propaganda na internet. O microsite é o primeiro formato. O microsite, na verdade, ele, como o próprio nome fala, né, ele é praticamente apenas uma página onde você consegue colocar e comunicar aí a sua apresentação institucional. O hot site é, na verdade, um outro formato, onde geralmente dentro de um site você puxa, você clicando em cima de um ícone, de uma janela, você puxa e consegue abrir e anunciar um lançamento de um produto, uma promoção especial. Então o hot site é como se fosse um site dentro do site, é alguma informação específica que a empresa quer trabalhar e aí ela direciona os interessados nessa campanha ou nesse produto especificamente, justamente para esse hot site. São informações específicas de alguma novidade, de alguma comunicação que a empresa quer estabelecer. Existe também um outro formato que é o splash page. O splash page também é uma janela que se abre num curto período de tempo, né, espaçando, né, como o próprio nome fala, um splash, né, uma coisa muito rápida, passando uma mensagem, uma comunicação. Normalmente são espaços comprados nos grandes portais, naqueles que são mais acessados, mais visitados. Também existem os pop-ups, que são janelas que se abrem, também trazendo novidades, informações, promoções, anunciando produtos, também normalmente dentro desses portais, como Terra, UOL, IG, e são então algumas das ferramentas mais utilizadas de comunicação, de propaganda dentro desses instrumentos aí utilizados na mídia eletrônica. São as ferramentas então mais utilizadas. O e-mail marketing é uma das outras ferramentas muito utilizadas, onde você tem a mala direta eletrônica informativa, são práticas especialmente interessantes quando você tem um banco de dados que tem interesse real e verdadeiro sobre aquilo que você quer comunicar. Diferentemente do spam, que é aquela prática de você distribuir e-mail marketing para todos os públicos, algo hoje não recomendável, que desagrada quem recebe as informações. O e-mail marketing ele é muito útil quando você tem pessoas que querem receber aqueles boletins, aquelas notícias ou anúncios de produtos especificamente. O hot site, como a gente colocou, são as páginas acessadas a partir de um clique do internauta, tem banners e tem informações específicas sobre uma campanha, por exemplo, mas podem ser outros tipos de informação também. Os pop-ups são as janelas
que se abrem de modo independente quando você entra em determinadas páginas. Então são, entre aspas, propagandas meio forçadas, que você acaba tendo que olhá-las e acaba tendo um bom resultado comercialmente falando em muitos casos. E o banner? O banner é a colocação de cartazes em alguns lugares da página da web. Normalmente são comercializados e são os banners são, na verdade, os mais utilizados de todas as ferramentas aí de comunicação. Os banners têm dado os melhores resultados. Vejamos agora no site do Estadão como é que a gente pode visualizar e enxergar esses banners na prática. Vejam então, esse é o site do Estadão, estadão.com.br, pertencente ao grupo do jornal Estado de São Paulo, e a gente tem na lateral alguns anúncios, os banners. Eu vou clicar aqui no primeiro, é o banner do Banco Bradesco. Então essa é a maneira como a empresa vende publicidade. Então o Estadão recebe do Bradesco, porque ao clicar aqui no banco eles fazem a sua campanha, eles demonstram as suas propagandas aí, passam alguma mensagem para os seus clientes. Então a gente pode visualizar aí um exemplo da propaganda utilizando-se o marketing digital. Plano e resultados da internet. Então, quais são as etapas do plano de comunicação digital? Inicialmente é preciso determinar quais são os objetivos da comunicação digital. Depois a gente tem que ter claro qual é o público-alvo, com quem eu estou me comunicando. Determina-se então a mensagem, quais serão os meios que eu vou utilizar para fazer essas comunicações. Existem algumas possibilidades, muitas vezes existe uma mescla entre meios digitais e meios offline, vamos falar assim, meios tradicionais. Depois determina-se o plano operacional tático para colocar em prática isso. É preciso também ter claro qual será o orçamento dessa comunicação, qual é a verba que a empresa tem para isso e quais são os meios que serão utilizados para você medir os resultados, como é que vai ser mensurado então esse plano. A medição de resultados na internet ela pode ser realizada de diversas formas. Há então diversos instrumentos, ad views, page views, impressões ou impactos que se causam no público-alvo, ad cliques, ou seja, quantos cliques você conseguiu naquele banner. Você hoje consegue pela tecnologia controlar o alcance, é uma outra maneira de você medir qual foi o alcance, qual foi a audiência que você teve, qual foi a base de clientes total que você conseguiu atingir com aquela campanha. Click rate, que são a taxa de cliques, quantas vezes os cliques se repetem. Click streams, custos por clique, que aí você pode contar, contabilizar qual foi a quantidade de cliques. Então vamos imaginar que foram 1000 cliques, por exemplo. Qual foi o custo daquela campanha? Entre aspas, R$1.000, só para a gente ter um número. Então você tem R$1 por clique. Então essa conta é importante, até porque você tem como entender aí qual é o custo-benefício que aquela operação, que aquela veiculação está trazendo para você. Custos por 1000 impressões, custos por visitante, qual foi a duração da visita. Muitas vezes as pessoas entram num site, ficam poucos segundos e vão embora, algumas outras ficam mais tempo. Qual a frequência efetiva que se consegue. Então você tem inúmeras possibilidades de medir os resultados, quais são os visitantes únicos, cross-exposures, hits, visitas. Então a gente pôde observar nessa aula de marketing digital que essa ferramenta é uma ferramenta, embora nova, muito importante para o futuro próximo de qualquer tipo de organização. Sugiro a vocês, então, duas leituras importantes sobre o tema. O primeiro livro é a Bíblia do Marketing Digital, publicado pela editora Novatec em 2009, cujo autor é o Cláudio Torres. Uma outra leitura bastante interessante é do Alberto Luiz Albertin, publicado pela editora Atlas em 2010, o livro Comércio Eletrônico. Então,
Espero que com essas leituras complementares vocês se aperfeiçoem ainda mais no entendimento do papel do marketing digital nas comunicações integradas de marketing. Bom estudo a todos!